Amém, amém. O Senhor está conosco em todos os momentos. Ah, voltando ao texto lá de João, capítulo 13. João capítulo 13, ele começa aquilo que é o chamado Sermão do Cenáculo. É onde Jesus leva os seus discípulos para o cenáculo e ali ele faz a, a última ceia de Jesus aqui. Ou a gente pode entender também como a primeira ceia do Novo Testamento, né? Fugindo do modelo lá do Antigo Testamento, anunciando a nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Então, é a última ceia do tempo que Jesus está vivendo, mas é a primeira ceia nesse modelo que depois a gente vai imitar a cada dia na igreja, né? Cada mês a gente faz uma lembrança, né, imitando aquilo que Jesus fez aqui nesse momento. E então os capítulos 13, 14, 15 e 16, Jesus ele está ensinando lá no cenáculo, lá onde tem a ceia. E no capítulo 17 de João, nós temos aí a oração de Jesus, encerrando todo esse processo. Aí a partir do 18, aí ele é preso e vai para a cruz ali no Evangelho de João. O texto, então, ele diz, antes da festa da Páscoa, então ali já antes daquela sexta-feira que Jesus ele vai ser crucificado, o texto fala assim, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então ali Jesus ele já está ali nas últimas palavras, né? Ele está ali ciente que ele vai morrer na cruz. Então as palavras importantes, o ensino principal assim que a gente pode dizer, né? Olha, eu tô terminando a minha missão aqui. Anote aí o que eu vou falar para vocês. E é muito interessante que Jesus, antes de começar com o discurso, ele começa com uma prática. Jesus ele vai ensinar muita coisa importante nos capítulos 13, 14, 15 e 16, mas ele, antes de dar aquela palestra, ele pega, e aí então os versículos 4 e 5 mostram o que Jesus faz. Né? Só a gente vai pular aqui, mas a gente vai voltar numa coisa importante. Então, a palestra de Jesus começa com uma prática. Então, os versículos 4 e 5 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingindo, estava vestido. Então, a ilustração, a prática, o exemplo que Jesus faz é exatamente isso. Depois ele vai dar ensinos, ele vai dar um discurso, ele vai dar aula. Mas antes de começar a aula, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, e aí então ele vai dar um grande exemplo. Mas a gente vai voltar nisso. Mas olha ainda o que fala no versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que interessante, né? A ideia desse até o fim é que Jesus ele amou os seus discípulos, nós, amou até as últimas consequências. E a última consequência de qualquer situação é a morte, né? Então, por exemplo, se tem um tiroteio, uma perseguição, um perigo, e aí aquela pessoa, ela vê uma pessoa indefesa e ela se coloca na frente de alguém, né, para receber o tiro no lugar daquela outra pessoa, essa pessoa está indo até as últimas consequências para defender a vida daquela pessoa. Então, essa é a ideia aqui. Jesus amou a nós até as últimas consequências. E a última consequência que Jesus demonstra o amor aqui é ele dar a sua vida por nós. Então,
ele vai mais na frente da vida por nós, mas agora ele faz outra coisa, né? Ele começa ensinando através do exemplo. E aqui o texto, os versículos 4 e 5, tem essa ideia. Jesus, ele tira a sua capa, né, a sua roupa mais nobre, sua roupa, né, aquela vestimenta ali do momento. Ele pega uma toalha e ele pega uma bacia. Dando aquela ideia que agora Jesus, se ele vai ser aquele que vai para a cruz, ele também é aquele que dá o exemplo de servo. Ele vai fazer o serviço mais humilhante que poderia ser, ou ter lá naquela época, né? Ele vai lavar os pés do seu discípulo. Geralmente essa pessoa que ficava lavando os pés, ela ficava na entrada lá, né? E aí todo mundo chegava com aqueles pés de barro, não tinha asfalto, não tinha água sanitária, né, para fazer limpar os micróbios, né, do coronavírus da época lá. Não, quem fazia isso era um servo, uma pessoa, né? E tinha, imagina, tinha pés de tudo quanto é tipo, né? E pés assim, desde os mais limpinhos até os mais sujinhos, né? Aqueles que tinham passado um perfume, aquele que tinha um chulé, né? E essa pessoa, ela fazia isso. Então, chegava o convidado, ele pegava a bacia, lavava, enxugava o pé, tinha que ir lá buscar outra água quando a água estivesse muito suja. E aí Jesus, ele assume essa posição, né? A posição mais humilhante, que só vai ser mais humilhante essa posição. Não, a posição mais humilhante depois dessa aqui é a cruz. Porque aí Jesus, na cruz, ele não é um servo que limpa o pé sujo. Ele é um criminoso que leva o crime de todo mundo nas costas. E aí, então, sempre Pedro, né? Pedro, ele, peraí, Jesus, que é isso? Para com isso aí, deixa que eu, né? Eu tenho álcool gel aqui, né? Eu tenho até aqui né, o sabonete, pode deixar que eu faço isso. Jesus fala para ele, Pedro, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer, você não tem parte comigo. Porque eu estou lavando os pés dos meus discípulos, aqueles que eu amo até o fim. E aí, então, Pedro falou, opa, se é assim, se o negócio é tão sério assim, então, né, lava o que é necessário lavar, né? Ele lava as mãos e a cabeça, né? Aí Jesus fala, não, calma, Pedro, nem, nem 8, nem 80. O certo aqui, eu vim aqui para dar o exemplo para vocês, para lavar os pés. E aí, Jesus até falou, nem todos de vocês, mesmo eu lavando os pés, vocês estão limpos. Porque tem gente aqui que realmente não tem um pacto comigo. Agora, olha os versículos 14 e 15. Né? Vamos incluir o 13 aqui. Né? Vocês me chamam de mestres e de senhor e fazem bem porque eu sou. Né? O 13 está falando assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu assumi a posição de servo, mas saibam bem, eu sou o Senhor. Né? Aí vira a chave, versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então aqui, nesses versículos, nós então temos onde Jesus queria chegar. Então, primeiro, antes dele falar um monte, dar uma preleção, dar uma aula falada, ele dá o exemplo. E o exemplo é lavar o pé do discípulo. E aí depois, olha, ele chega para o discípulo e fala, vocês estão vendo aí o que eu fiz? Eu peguei
a toalha, eu peguei a bacia e lavei os pés de vocês. Eu dei o exemplo para vocês de servos. E é isso que eu quero de vocês. É muito interessante que nós, cristãos, né, protestantes, nós não temos a prática de lavar os pés uns dos outros. Tem igrejas que têm esse, né? Então tem lá a ceia, tem o batismo e outras denominações lavam os pés. Por que que a gente não faz isso, não lava os pés uns dos outros? Porque a gente lava os pés uns dos outros de outras maneiras. Porque lavar o pé é uma coisa assim, exterior. Mas tem outra maneira de servir que trabalha o nosso coração. Então, a gente pode, na nossa vida diária, todo dia, pegar a toalha e pegar a bacia, vestir uma roupa de servo e servir as pessoas. Então, o que Jesus está ensinando para a gente é: olha, não estou pedindo para vocês lavarem os pés uns dos outros somente. Eu estou pedindo para vocês serem como eu sou. Gente, isso aqui é a lição principal. A lição principal desse texto é: eu estou desafiando vocês a me imitarem. E qual o ponto dessa imitação? Sejam servos. É isso que Jesus fala aqui, olha, no versículo 13. Vocês me chamam de mestre e senhor, né, e autoridade, fazem bem porque eu sou. Aí o versículo 14. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, Jesus ele ensina que nós devemos servir. Ele demonstra que nós devemos servir e ele ordena dizendo: façam como eu fiz. Me imitem. Então, hoje a gente tem, nesse distanciamento social, nesse isolamento social, nesse meio do coronavírus aí, a gente tem esse desafio de continuar servindo as pessoas. E garanto que talvez as famílias de vocês estão aí preocupadas em servir vocês. É um filho, é um neto, né, um amigo, é uma pessoa da igreja, sabendo que tem a preocupação com a contaminação, o grupo de risco. Né? Então, quando alguém servir vocês, é um motivo de vocês agradecerem e não se sentirem constrangidos. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas nesse mundo que está imitando o exemplo do Senhor Jesus. Agora, o outro lado é que a gente também pode e deve pensar em imitar Jesus. Cada um de nós aqui quer ser igual a Jesus. Esse é o alvo da Bíblia. Né? Romanos 8, 29. Nós devemos nos parecer com Jesus. Essa é a ideia. E aí, o desafio que a gente tem que ter é: como é que eu posso identificar qual que é a minha toalha e a minha bacia no dia de hoje? Então, pedir a Deus para me mostrar isso. Senhor, nos limites que eu tenho aqui, qual que é a minha toalha e a bacia? Talvez a minha toalha e a minha bacia vai ser um telefone. Talvez a minha toalha e a bacia vai ser a oração. Talvez a minha toalha e a bacia vai ser, né, uma mensagem no WhatsApp. Talvez a minha toalha e a minha bacia é identificar aí algum apoio, né, para alguém, seja alguém que está necessitado de um arroz, alguém está necessitado, né, de uma coisa para o seu alimento diário. Né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, encerrando com essa lição, é exatamente isso. O desafio de Jesus é que nós temos que imitá-lo a sermos servos. E ele vai nos dar
criatividade e vai nos dar a oportunidade de imitá-lo. Então, nas oportunidades, na vida de vocês, certamente Deus vai falar assim: hoje eu quero que você me imite, eu quero que você seja semelhante a mim, então eu vou te dar isso para você fazer, para você beneficiar alguém, para você abençoar alguém, para você encorajar alguém, para você servir alguém. E aí, quando você fizer isso, você não está simplesmente fazendo uma coisa, está fazendo algo muito maior. Você está se parecendo com Jesus. Porque se a gente achar que a gente só está servindo, é complicado. Por exemplo, sabe uma das coisas que é dessa, se a gente tem coração de servo? É quando a gente está servindo as pessoas. Né? Então, por exemplo, está fazendo alguma coisa lá na igreja, está servindo, e aí vem alguém e trata a gente como servo. Parece que o negócio vai queimando dentro da gente, assim, falando, porque eu estou aqui, voluntário, estou fazendo aqui, essa pessoa vem chegar e me dá ordem. Quem é essa pessoa? Isso testa o nosso coração de servo, se a gente é servo mesmo, né? Agora, quando a gente pensa que está imitando Jesus, aquela pessoa pode tratar a gente como servo, pode tratar a gente até como cachorro, que você vai pensar, é verdade, eu estou aqui imitando meu Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus lavou o pé de Judas também. Jesus não só lavou os pés dos discípulozinhos que também, né, eles deram no pé, né? Mas assim, mas pelo menos criam nele, amaram. Jesus lavou o pé daquele que traiu ele, que ligou lá para a polícia falando assim, ó, ele tá aqui, vem agora, tá aqui no jardim, né? E aí chega lá a polícia e pega Jesus. Né? Jesus lavou o pé desse camarada aí. Então, por isso que nós não lavamos os pés uns dos outros dessa maneira. Nós lavamos os pés uns dos outros imitando Jesus, sendo semelhantes a eles. E que Deus nos ajude a, de fato, né, termos essas oportunidades de imitar Jesus. Né? E ele vai realmente ficar muito alegre, falar, tá ali, ó, alguém que parece comigo. E ele vai ficar, por isso que ele fala aqui, né? Versículo 17. Se vocês sabem essas coisas, né? Ele não elogia por saber. Ele fala assim, bem-aventurados serão se as praticarem. Porque muitas vezes a gente, eu sei. Não, Jesus está falando assim, bem-aventurado, feliz é se você pratica isso. Aí você é feliz. Aí você é bem-aventurado. Né? Então, meus queridos, essa é, assim, a grande mensagem que Jesus nos dá, né, além da mensagem da cruz. É que nós imitamos a Jesus servindo as pessoas. E que Deus nos abençoe, né, a servir as pessoas, mas em primeiro lugar, imitando Jesus.